Fala nação, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo esse pós-jogo do Mengão após vencer a equipe do Pirâmides pelo placar de 2-0 e agora o Flamengo está na decisão do Mundial de Clubes rumo ao bicampeonato. Vai encarar na quarta-feira o Paris Saint-Germain às 14 horas. Estou trazendo um corte aí desse pós-jogo do Mengão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o pós-jogo. Para você que estava acompanhando a transmissão da Challengers Cup com o Luiz Carlos Júnior, com o Eric Faria, com o Richarlison, estamos aqui no Troca de Passes. Eu, Carlos Eduardo Mansur e Alex Meschini, para falar dessa conquista. Mais uma taça para renovar. Aqui já não é mais sala de troféus do Flamengo, agora é um museu interativo, né? Pode abrir espaço que chegou mais uma. Tudo bem, Mansur? Tudo bem, Barreto? Alex, todo mundo que assiste ao Troca, o fato é que o ano 2025 do Flamengo se recusa a terminar, né? Cada jogo que pode ser o último acaba não sendo o último. Agora a gente já sabe quando é de verdade o último jogo do ano, que é quarta-feira contra o PSG, quando a torcida vai estar sonhando com uma nova conquista de dimensão mundial. Vai ter a discussão eterna assim. Porque é difícil explicar para as pessoas, né? No ano que teve uma Copa do Mundo de Clubes e existia um outro torneio intercontinental no mesmo ano, são estranhices assim, desse calendário atual, mas o fato é que o 2025 do Flamengo se recusa a terminar com a sensação de que o time está chegando nessa reta final, tentando buscar a última dose de esforço, de força, de capacidade física para enfrentar os jogos. O Flamengo é um time melhor do que se apresentou nesses dois primeiros jogos e ainda assim conseguiu passar e chegar a essa final com o PSG. Será o jogo de número 74 do Flamengo, né? Vou até confirmar aqui para você. Essa final da Copa Intercontinental. Hoje foi o 73. Hoje 73, semana que vem 74. O Fluminense bateu 80, né? Ou vai bater se chegar à final da Copa do Brasil. Enfim, como se joga futebol no Brasil, hein, Alex? Olha, boa tarde. Boa tarde, meu querido Barreto, Cadu Mansa, todo mundo está em casa. É para realmente você evolui, você morre, né? Porque o negócio não é para brincadeira, não. E por isso que desde o começo do ano você já tem que fazer esse tipo de planejamento, de ideia e saber, por enquanto, se estiver jogando futebol, você não vai ter tempo para fazer outras coisas, não. Se você quiser fazer, realmente vai faltar em algum momento, né? Hoje foi o jogo 73, PSG será o 74. Os nossos repórteres estão aí acompanhando a movimentação dos jogadores. O Bruno Cortes já está com Varela, ó. Podia ter sido o último jogo do ano Cruz Azul, podia ter sido esse, mas não. Vai ser o jogo do Paris Saint-Germain, né? Por sorte, não acabou ainda. Seguimos na luta pelo troféu mais importante. Hoje também foi um jogo duro, muito desgaste. Jogo passado já desgastamos bastante. Foi um Cruz Azul que tinha um bom time também. Pirâmides também surpreendeu em alguns aspectos, mas por sorte também conseguimos a vitória, que era muito importante. Desde que vocês vieram para cá, quando a gente conversava com os jogadores, com o Felipe Luiz, hora nenhuma se falava em Paris Saint-Germain, né? Sempre o foco era o adversário, no caso foi o Cruz Azul, depois o Pirâmides, o Felipe nas coletivas sempre falava, não quero falar de Paris Saint-Germain. Agora vocês podem falar de Paris Saint-Germain, né? Já deu para virar a chave e já pensar em Paris Saint-Germain ou dá tempo de comemorar um pouquinho essa vitória? Não. A partir de agora já a gente começa a recuperar, já pensando na final. Antes era jogo a jogo, porque Cruz Azul é um bom time, Pirâmides não tinha mais tanta informação, mas sabíamos que era um time bom, porque havia deixado também um time da Arábia, então um time forte também. Então era jogo a jogo, mas hoje já temos que ir pensando na final. E esse Paris Saint-Germain, esse vocês têm muita informação, que vocês veem o tempo inteiro esse time jogar, estiveram com esse time ali por perto de vocês no Mundial, no meio do ano. O que esperar desse time, de que forma vocês imaginam o Paris Saint-Germain vindo para cá, para esse jogo? Sabemos da qualidade deles. Felipe falou que é o melhor time do mundo agora mesmo. Eu coincido com isso aí, mas eu acho que é possível porque esse time tem muita vontade de seguir fazendo história. Obrigado, valeu, Varela. Muito bem, já deixando combinado que a prioridade será dos nossos repórteres, né? Qualquer chamada eu interrompo o nosso papo aqui. Vou chamar para se juntar a nós Eric Faria e Richarlison, que acabaram de participar da transmissão. Tudo bem, Eric? Dupla, hein? Tomei até um susto. Eu tomo susto assim. Boa tarde, Barreto, Mansur, Alex. Boa tarde para todo mundo. Eu queria lembrar o Mansur
que em 2000 a gente teve 2 campeões mundiais, né? Corinthians e Boca Juniors. Isso. Então não será inédito. Porque, foi o primeiro desenho do Mundial, Exatamente. como viria a ser depois. Mais parecido, não era bem o que se tornou depois Não o será inédito, o Mundial. então, ideia, né? a FIFA consagrar 2 campeões mundiais no mesmo ano, né? E serão 2 mesmo, né? Porque Sim, houve porque o 2 Chelsea campeonatos ganhou. e quem ganhou o outro foi o Chelsea. Na final contra o Paris Flamengo Saint-Germain. e Paris Saint-Germain estavam lá, o PSG exatamente. chegou à final, mas... Exatamente. Então foi um jogo assim mais tranquilo do que foi o de quarta-feira hoje, né? Embora eu tenha achado que a atuação do Flamengo tenha sido parecida, mas o adversário era mais fraco. Então, por conta disso, nos 90 minutos, eu acho que a vitória do Flamengo acabou sendo mais tranquila. Assim, o que eu achei que me chamou a atenção pelo aspecto negativo hoje, e é difícil falar isso, né? O torcedor está comemorando tudo, mas achei que o Flamengo é um time de tanta posse de bola e hoje não conseguiu ter. Se eu levanto o dedinho assim é para interromper, tá? Tentar interromper educadamente, porque é o Carrascal que está falando agora. Pode? Aqui ao lado, então, do jogador que foi eleito o melhor em campo, o Carrascal. Carrascal, joguinho também complicado hoje, né? O Flamengo conseguiu achar ali os gols que tinha para fazer, por cima, conseguiu até controlar o jogo, mas a gente viu um Pirâmides também criando e o Rossi salvando algumas vezes, né? Sí, creo que bueno que sabemos que es un partido duro, fue un partido complicado, no hay partidos fáciles, se supone que ellos son los campeones de África, entonces la verdad que bueno que el equipo viene con esa confianza, viene con esa energía y la verdad que bueno que pudimos encontrar los puntos ciegos. Hoy pudimos ganar el partido con pelota quieta, que a veces acontece en el juego, y creo que nada, que el equipo hizo un gran esfuerzo, hizo lo mejor para poder ganar essa semifinal. E como é que faz agora para conseguir chegar na quarta-feira para a grande final, o jogo tão esperado com o Paris Saint-Germain, descansado, bem fisicamente e podendo dar 100% ali em campo? Sí, ahora pues recuperar, sabemos que se viene un partido súper lindo, que todo se mezclan muchas emociones, porque es un gran equipo contra quien vamos a jugar, nosotros bueno también somos un gran equipo. La verdad que ahora toca descansar, relajar la mente y prepararse para lo que es el partido. Você acha que para esse jogo o Flamengo entra até mais leve, de repente, menos pressionado do que nesses outros 2 jogos, que o Flamengo era considerado favorito, pelo menos para os torcedores. Contra o PSG, você imagina que o PSG seja o favorito e o Flamengo entra um pouquinho mais leve ou não? Creo que bueno, que no sé, la verdad que eso depende dentro del campo, en cada pelota, se ve quién es el que tiene la mejor energía y la verdad que bueno, que todo se resuelve dentro del campo, la verdad que ellos son un gran equipo, un equipo grande, nosotros también somos un equipo grande y venimos con esa confianza, con esa alegría, por todo lo que estamos viviendo, creo que venimos, la verdad, súper bien. Tá bom, obrigado. Valeu, Carrascal. Com toda a sonoridade do sotaque colombiano, né? E uma expressão, não sei se eu já tinha ouvido falar de pelota quieta. Não. É a nossa bola parada, né, Richard? Foi ter sido eleito o craque do jogo. Eu também fiquei pensando aqui em quem elege o craque do jogo. Que jogo eles viram? Você poderia dar pro Arrascaeta por 2 assistências, pro Léo Ortiz, pro Danilo, O próprio Rossi. Léo Pereira, pro Acho que o Danilo. craque estava no banco, né? Hã? Acho que o craque estava no banco, né? Felipe, Rodrigo Caio. o Rodrigo Caio. Hoje quem foi quem resolveu o jogo. Uma marca fundamental do jogo. Talvez o cara da FIFA não saiba que o Rodrigo... Exatamente. Provavelmente. Até porque a defesa hoje do Flamengo foi o que a gente teve de melhor em campo, assim. Foi um time muito seguro defensivamente, né? Mesmo nos momentos em que o Pirâmides teve mais a bola, nessa parte final, de cada tempo, né? E a defesa se saiu muito bem, né? Um susto importante, né? No fim do primeiro tempo, intervenção Teve do Rossi, né? boa do E no Rossi, fim do né? segundo tempo também uma cabeçada, né? Já estava 2-0 ali, mas faltava, sei lá, 5 minutos, 6 minutos, poderia dar uma esquentada no jogo, né? Arreto, mas é muito... Boa tarde, meninos, né? Boa tarde a todos. É muito compreensível, né, essas falas desses atletas do Flamengo, justamente agora vamos descansar, e é realmente isso que eles vão precisar para até quarta-feira. Mas o que me chama muita atenção, o Eric falando aqui, me passou um filme sobre essa questão de o Flamengo não ter tido uma apresentação boa no sentido tecnicamente falando, de saber jogar o jogo. E aí vem a minha mente, assim, a palavra assim, quando você não tem um descanso mental e fisicamente você está estafado, toda a sua conexão que você vai tentar fazer ou executar
ela é atrapalhada por essa falta de descanso. Sintonia fina, né? Exatamente. É visível que os jogadores do Flamengo queriam fazer uma coisa, mas não conseguia no final executar com perfeição. Pra mim é a cara do que está acontecendo no torneio, a quantidade de erros técnicos. Se você pegar individualmente, quase nenhum jogador do Flamengo tem, em termos de refinamento, de execução de jogada mesmo, a qualidade que ele normalmente tem, tá? Quase um exemplo claro muito disso, erro né? técnico. Claro O jogo hoje estava taticamente muito desenhado, o que o Flamengo queria fazer. Só que quase sempre a execução saía errada. Você percebe, né, Mansur, que eles querem fazer, eles até imaginam que eles vão fazer, mas não conseguem executar e tá tudo ok. É final de temporada, são 73 jogos, um jogo atrás do outro, uma viagem de 17 horas, depois de um título, depois de outro, outra competição, um adversário que eles não conheciam, tá tudo dentro do pacote. Agora, como ex-atleta, é aquele momento que o Alex sabe, são 4 dias. Se desliga de tudo e pensa só no PSG, porque é palpável o Flamengo fazer um bom jogo e vencer o PSG. A gente não tá falando de uma coisa que não é palpável, uma coisa que é um bicho de 7 cabeças. É claro, o PSG é melhor, o PSG tem um bom time, mas esse time que o Flamengo tá levando até essa final, ele foi planejado para isso. O Alex acabou de falar sobre planejamento. Ele foi planejado para esse momento, para grandes jogos. Agora, o descanso vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa nesse momento. Você vê, né, de um lado, sorte que o Flamengo realmente não passou na Copa do Brasil, né? Para você ter esses jogos a menos, né? Nessa preocação de Se como... o Flamengo ou o Palmeiras passe, ia ser um calendário absolutamente cheio. impossível de ser concluído esse ano. Não ia caber. E mesmo que coubesse... Senão eles estavam jogando o Campeonato Brasileiro agora. Mas teria o quê? Mais 4? Você não teria inversão Teria da tabela. 4 jogos a mais, entendeu? Então, pensa que não, mas isso tudo acaba pesando muito. Esses 4 dias agora, para realmente a finalíssima, é onde eles vão realmente juntar toda a energia e naturalmente, a final e o Paris Saint-Germain vai fazer com que eles consigam concentrar um pouco mais de energia nesse momento que realmente é difícil. A criptonita do super-homem tá ali. O autor de um dos gols da partida de hoje vai falar com a gente, Danilo. De novo um gol histórico, porque assim, já tinha aquele do final de Libertadores pelo Santos, Flamengo. Semifinal de Mundial também pelo Santos, Caxias, Reisels também fez gol. E agora mais um. Tá gostando dessa história de entrar para a história desse Flamengo, né? Estou desfrutando, verdadeiramente. A gente tem um ambiente muito legal. O Flamengo realmente tem uma energia especial. E eu estou desfrutando cada momento que eu tenho a oportunidade de jogar e de dar meu contributo. E se puder fazer gol como foi hoje, ainda mais especial. Por que tem dado tão certo essa jogada aérea? Enfim, hoje 2 gols decidindo a vitória do Flamengo. A gente tem uma preparação importante, né? Cada um sabe bem o papel que tem que executar dentro da área e, obviamente, a gente tem jogadores que cobram bem, né? Que elevaram muito o nível das cobranças, isso tem ajudado bastante. E, obviamente, a ambição que a gente tem ali para atacar e para tentar, de certa forma, desbloquear os jogos, porque sabe que é importante também. Danilo, Felipe e vocês, desde que vieram para cá, enfim, hora nenhuma queriam falar de Paris Saint-Germain, porque tinha o Cruz Azul primeiro, depois o Pirâmides, agora dá para falar. Quer dizer, já dá para pensar em Paris Saint-Germain 15, 20 minutos depois dessa vitória, ou dá para curtir um pouquinho a vitória? Vamos tentar curtir um pouquinho, né? Como eu disse, o futebol, muitas vezes a gente não tem tempo, né, de curtir ou de sofrer por uma derrota também quando acontece. Mas, obviamente, a gente tem a ansiedade de jogar uma partida como essa, especial e bonita, que pode ser contra o Paris Saint-Germain. Sabe que vai ser imensamente difícil, que é uma das equipes mais fortes do mundo atualmente, mas a gente vai tentar preparar de uma maneira que a gente possa dificultar ao máximo para eles e usar nossas ferramentas para tentar, de certa forma, fazer um jogo especial para o nosso torcedor e para nós mesmos. Que o Flamengo pode ser campeão? Claro que pode, acho que ninguém tem essa dúvida, né? Mas tem um favorito esse jogo? Obviamente, Paris Saint-Germain, por todo o investimento, por todo o histórico recente, né, que tem, mas como eu disse, nós temos jogadores também importantes que têm boa personalidade. Vai ser muito difícil, mas a gente vai fazer o nosso papel, vai tentar de certa forma neutralizar aquilo que são as armas deles e como eu disse, tentar de alguma maneira fazer um jogo bonito, especial e quem sabe vencer. Obrigado, Danilo, valeu, parabéns. Estava tentando lembrar aqui, o Danilo, o Bruno recordou com ele alguns gols marcantes, né? O Danilo gosta de fazer gol em jogo grande. Estava tentando lembrar aqui aquele momento em que o Santos enfrentou o Barcelona, depois de ganhar 2011. Então foi antes do título do Corinthians. Um ano antes? O título do Corinthians, que foi o último, né? Em 2012, o último título de um não europeu. É. Não, e de um não europeu. Não europeu, né? Ninguém nunca mais
A gente não chegou muitas vezes nesse período da final, né? Mas um time brasileiro campeão... E eu me lembro do impacto que teve aquela final, porque a gente olhava para o Santos, era o Santos do Neymar. Né? Então, e o Neymar se transferiria para o Barcelona, esperou mais um pouquinho. Curiosamente, Barreto, tirando essa partida do Santos e a do Fluminense contra o Manchester City, foram jogos assim, quando o Brasil foi à final e perdeu, ou os sul-americanos, não foram goleadas, né? Foram vitórias apertadas. Foi o Santos 4-0 e o Manchester City 4-0. Curiosamente, 2 times dirigidos pelo Guardiola. Mas as outras finais, elas foram finais de poucos gols, não, assim, não foi um massacre, né? E os títulos que nós vencemos também foram jogos duros, duríssimos, com os goleiros sendo sempre o melhor em campo, né? Flamengo com o Liverpool na prorrogação, Palmeiras com o Chelsea foi a prorrogação. E Grêmio com o Real. Grêmio com o Real Madrid foi 1-0, embora um jogo muito desequilibrado, mas o jogo foi 1-0, não foram placares dilatados, né? Com exceção desses dois do Santos e do Flu, que pegaram um time dirigido pelo Guardiola, né? É que do jogo do Santos deixou uma sensação assim, quase que de 7-1, não foi? Mas é que aquele Barcelona também era qualquer coisa, e né, aquele time estava num pico de rendimento absurdo. Você pega o Barcelona, né? Um pico de rendimento, ele podia fazer aquilo com qualquer um. Vocês lembram da entrevista do Felipe Luiz? Se for jogar de peito aberto, vai perder de 4-5. Lembra? Porque ele falou que ele era atleta ainda antes do jogo. Isso na Copa do Mundo. Não, em 2011. Ele jogava no Atlético de Madrid. A entrevista dele antes do jogo. Quando acabou a Libertadores, teve a fatídica entrevista do Léo Lateral. Quero ver se o Barcelona é tudo isso mesmo, lembra? Aí ele deu uma entrevista, falou, olha... E ele tava jogando frequentemente contra esse Barcelona lá. E outra, assim, quando o Flamengo jogou em 19... O Liverpool também talvez seja o melhor Liverpool da era Premier League. A melhor temporada do Liverpool do Klopp. E fez mais de 100 pontos, conquistou o campeonato com mais de 100 pontos. Quem fez 100 pontos foi o City 17 e 18. O Liverpool daquela temporada... E o Liverpool foi vice... Não, vamos lá. 17 e 18, o City ganha com 100 pontos. O vice-campeão é o Manchester United, mas fica muito atrás. 18 e 19, terminando no meio de 19... É o título do City também. O City é de novo campeão com 98... contra 97. O Liverpool se torna o maior vice-campeão da história. Faz 97 e não é campeão. E aí, nesse ano em que o Flamengo perdeu para o Liverpool ganha a Premier League com folga com 99. Isso, foi quase 100, é isso aí. Eu lembro que a gente estava naquela época discutindo, mas será que agora é assim? Para ganhar a Premier League tem que chegar perto dos 100 pontos, tem que passar dos 100 pontos? No estádio assistindo ao jogo, né? É verdade. Autor do gol daquela partida na prorrogação. Os contatos entre europeus e sul-americanos na Copa do Mundo trazem alguma coisa para essa Não, sabe qual é o problema? Final? Talvez diminuir um pouquinho do impacto, assim, vamos jogar contra um time europeu. Não sei o que pensa o Eric, o Richarlison, o Alex. O que eu acho que é um grande problema é que a gente tenta... O futebol mundial tem uma ordem econômica muito clara, uma conjuntura em que os principais jogadores vão para lá, em que o nível de receita e de dinheiro que circula na elite do jogo, porque não é uma Europa, é a elite europeia, dos superclubes europeus, potências globais, com receitas absurdamente maiores. Inclusive o dinheiro do PSG nem europeu é. Não, são clubes-estado. Se você pensar em Manchester City e PSG, são clubes-estado. Emirados Árabes um, Qatar o outro, no caso que o Flamengo vai enfrentar. Isso é uma realidade. Agora, a gente tenta desenhar que a conjuntura inteira é outra com base em um jogo. O Botafogo ganha um jogo do PSG, a diferença talvez não seja toda essa. A questão é que tem talento aqui para ir em um jogo, em uma circunstância, eventualmente ganhar uma partida. Não é disputar uma corrida de 38 jogos contra um time desse, não é disputar uma temporada contra esse time. Agora, a conjuntura está posta para que o Flamengo, com o dinheiro que tem, com os jogadores e os talentos que tem, pode ganhar uma partida do PSG? Num bom dia, pode. É o normal? É o mais provável? Não é. Danilo foi bem direto nesse ponto, né? O favorito com certeza é o PSG. E tem um agravante. Sempre vai ter um favorito. Sempre, claro. E sempre vai ser o time europeu. Sempre. O Mundial ainda tinha uma questão que o momento era mais propício ao sul-americano, o clima era mais propício ao sul-americano. Meio de temporada. Agora nem isso é. E ainda assim, eles fizeram 3 semifinalistas e o Brasil 1, né? Isso. Ainda assim foram 3 semifinalistas europeus. Exatamente. A final foi europeia. Perfeito. Quando afunilou. Né? O que pode agora ter a favor do sul-americano é o PSG até hoje está jogando o campeonato francês.
Amanhã vai começar a pensar que tem um outro jogo contra um time que provavelmente a comissão já tem gente lá estudando, mas o Luiz Henrique vai se dedicar. O Luiz Henrique poupou bastante gente agora no jogo que está acontecendo agora. Entrou com 4 titulares só, ele teve um jogo também bastante desgastante no meio da semana em Bilbao pela Champions, e o time tem as suas oscilações na temporada. Porque o Unai Simon, goleiro do Bilbao, fez uma partida fantástica. Era pro Paris ter vencido. Era para ter vencido. Mas é um time que teve, nesse meio de temporada, ainda teve seus altos e baixos normais depois de um ano. O jogo tá 3-1 pro PSG. Isso, contra o Metz. Esse jogo com 4 titulares. Não, 4 titulares e 3 machucados. Assim, o Hakimi, o Marquinhos e o Dembélé nem relacionados foram. Então eu não sei. O Hakimi é o que mais provavelmente está fora da temporada, né? Porque está fora porque é uma lesão mais longa. Quem está jogando ali é um jogador improvisado, é o Zaire Emery, né? Que é um meio-campo. Zaire Emery está jogando de lateral. Seleção francesa. Tem um monte de dúvidas assim que a gente vai ter. Está jogando o Safonov no gol, o Chevalier estava machucado, voltou, está no banco. Quem está no banco hoje de titular é o Nuno Mendes, está no banco, provavelmente poupado. Kvaratskhelia está no banco poupado, está jogando em Bahia, que é jogador de Senegal, que aliás é uma nova aparição ali bastante importante. João Neves. João Neves entrou no amistoso. E é ele que trouxe aquela música, então, Chimbalaê. Não é? Olha só, você vê? Não. Foi. Foi, né? Claro que foi. Não, Evidente que foi. Nesse caso foi mais a Maria Gadu mesmo, Mas é Gadu que some da família lá, velho. Agora, o aspecto físico vai pesar para o Flamengo, né, Silvio? Tá pesando. Vai pesar no sentido de que ele talvez seja mais importante para enfrentar um adversário como o PSG, claro, né? Pelo nível de dificuldade que você precisa apresentar, ele passa pelo aspecto físico e, já dissemos aqui, vai ser o jogo número 74. O que mais me pega, e vai ver por isso que é difícil, o Flamengo, naturalmente, ele está muito acostumado a dominar os jogos. Esse tipo de adversário, ele não vai conseguir dominar a maior parte dos jogos como naturalmente ele faz. Você pode ver o jogo de hoje, o jogo de ontem, o jogo de... O Flamengo, o que se nota, é um time que ele é muito individual, né? Mas o coletivo do Flamengo é muito forte. Você vê hoje diminuindo espaço, do jeito que eles fecham linha, do jeito que eles pressionam. É um time espetacular, cara. Aceite e tem que aceitar, porque é um dos melhores times que a gente vai poder falar e olhar desse passado de futebol, de grandes times que se passaram nessa história do futebol brasileiro e sul-americano. É esse time do Flamengo, do jeito que foi 19, enfim. Agora, ver como esse Flamengo vai se comportar, porque ele já tem o exemplo do Bayern de Munique, né? E esse exemplo físico, ele é impressionante. O Flamengo, lógico, ele tem jogadores todos quase de seleção, que passaram por seleção ou estão em seleção com uma experiência muito grande. Então, nesse sentido, eles não sentem o jogo emocionalmente. Esse domínio eles têm de maturidade. Só que de você poder controlar mais ou menos o jogo que você vai ter que saber, né? Então você realmente você vai ter que se desgastar muito mais fisicamente e emocionalmente para jogar contra um time que vai te exigir mais do que os outros até então te exigiram.